Olá pessoal, vamos então dando sequência ao nosso curso de ética profissional, a nossa disciplina. Espero que estejam todos bem e que estejam aí conseguindo estudar bem. Eu acredito que as notas de vocês na avaliação reflitam um pouco. Espero que vocês tenham percebido como caem as questões em exame de ordem e que elas tenham estado de acordo com essas aulas que nós estamos preparando nessa forma remota. Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai dar sequência na questão dos direitos dos advogados. Artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Claro que são direitos de advogados e advogadas, né, pessoal? Apenas estou me atendo mais aqui ao termo advogados porque depois nós vamos ver que há um artigo específico logo em seguida aqui no nosso Estatuto a respeito dos direitos das advogadas. Então vamos lá, a gente falou até mais ou menos o inciso 10 do artigo 7º, questão do uso da palavra pela ordem, e vamos fazer apenas uma pequena reflexão aqui a respeito do inciso 9º, antes de nós avançarmos para os próximos. Então, pessoal, o inciso 9º é o inciso que falava a respeito de sustentação oral. E ele foi um dos alvos da ADIM 1127-8, que questionou uma série de preceitos lá previstos no Estatuto da Advocacia por serem incompatíveis, né, com a Constituição. Então vejam lá. Primeiro, a questão de falar lá a respeito da sustentação oral em qualquer recurso. Isso é inconstitucional porque há alguns recursos que prevêem a partir da lei, né, que prevêem a sustentação oral e outros não. Então, a primeira questão que ficou de fora foi essa. Há um problema aí quando se fala em qualquer recurso, né, gente? Não é qualquer recurso. São aqueles recursos com previsão legal para a realização da sustentação oral. Segundo, o Estatuto fala em 15 minutos. Falava, na verdade, né? E dependendo do recurso, dependendo da instância, a gente vai falar aí num prazo, num período de sustentação de 10 minutos e não 15. Claro que fica mais ou menos, né, gente? Tudo depende do bom senso ali, pode ser concedido um tempinho a mais, mas não pode o Estatuto prever que em qualquer recurso o advogado vai ter sempre um tempo de 15 minutos para sustentar oralmente. Isso não encontra amparo na realidade. Então, mais uma vez, esse período aqui vai ser o período previsto em lei. E, por fim, a questão que falava em depois do voto do relator, né, gente? Não faria muito sentido sustentar oralmente depois de já ter um voto do relator. Então, uma das possibilidades que se tem quando se sustenta oralmente é justamente alterar a percepção do próprio relator. Então, não haveria sentido em fazer uma sustentação depois do voto dele. Muito mais coerente é se pensar na possibilidade de o advogado ir lá, no tribunal, enfim, fazer a sustentação e o próprio relator ter também ele a oportunidade de rever o seu voto, de pedir vistas, de refazer, enfim, de reformular a sua posição e a sua fundamentação a respeito de um determinado caso concreto, certo? Esse é o 9º, pessoal, que foi afastado pela DIN, apenas tem essas questões, então tomem cuidado lá, se cair algo no sentido de que o advogado pode sustentar oralmente em qualquer recurso pelo período de 15 minutos após o voto do relator, tá tudo errado, né, gente? Então, só para vocês memorizarem isso. Vamos lá. Inciso 11. É direito do advogado reclamar contra inobservância de lei, regulamento, decreto, enfim. Nada mais óbvio, né, gente? Nem vale a pena aprofundar muito isso aqui, mas é basicamente, digamos que no curso de um processo, numa audiência, acontece alguma irregularidade, o advogado pode, por escrito ou verbalmente, né, forma oral, informar o juízo e exigir o cumprimento da lei. Ora, se qualquer cidadão já poderia fazer isso, muito mais o advogado, né, que é alguém que trabalha cotidianamente com exercício legal, enfim. Tá, antes de ir aqui pro 12, pro 13 em diante, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui, já que estamos falando dessa questão de audiências, pensar no inciso 20. O inciso 20 é aquele que faculta o advogado retirar-se da sala de audiência, enfim, retirar-se antes de acontecer a audiência, desde que haja um atraso de 30 minutos por parte do magistrado. E vejam que esse atraso tem que ser não um atraso decorrente de uma outra audiência que está acontecendo ali antes, mas de alguma coisa, enfim, é o juiz que não chegou ao fórum, por exemplo. A primeira audiência da tarde,
o advogado chega lá no horário e o magistrado tinha saído para almoçar, não retornou ainda e demora mais de meia hora até o início da audiência. É uma possibilidade. Claro que há casos e casos e deve prevalecer aqui a boa vontade, né, gente? Agora, se o magistrado está ali, por exemplo, no gabinete, despachando questões urgentes, não há que se falar nesse atraso aqui dos 30 minutos, porque não é um atraso, né, gente? É uma circunstância especial ali daquele momento. Então, basta que o advogado, nessa situação em que há efetivamente um atraso do magistrado, por alguma razão injustificada, de 30 minutos ou mais, que ele notifique e aí ele pode se retirar. Notifica o cartório ali, enfim, e se retira. Na Justiça do Trabalho, esse período é de 15 minutos. Não precisa esperar 30, basta esperar 15 minutos se o magistrado se atrasar. Enfim, aí, com esse atraso da audiência, é facultado o advogado retirar-se. Certo? Vamos lá. Incisos 13 e 14. É direito do advogado examinar qualquer processo, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, enfim, qualquer circunstância ali sobre a qual possa incidir alguma coisa. Enfim, se os processos já são públicos, né, gente? Mais uma vez, se para qualquer pessoa, em tese, já se poderia dar vistas dos processos, dos autos, enfim, de tudo aquilo que é público, muito mais ao advogado. Mesmo sem procuração, gente, isso que é importante, porque talvez a questão venha por aí, mesmo para que vocês saibam mesmo depois, quando da prática forense, que não é preciso ter procuração para ter acesso aos autos, exceto processos em que há sigilo ou segredo de justiça. É facultado, bom fazer esse parênteses aqui, mesmo que esteja concluso com o juízo para despacho. Então vejam, aconteceu comigo já uma vez de ir a uma comarca do interior, aqui não vou falar qual cidade, e a magistrada atuava também em uma outra comarca, não estava lá no dia. E eu tinha ido à cidade só para ver esse processo, estava com um cliente novo. E aí eu não queria me dar acesso aos autos no cartório porque a magistrada não estava lá. E ligaram a ela e falaram com ela e ela disse que não, porque estava concluso para despacho. Então eu pedi que o cartório me certificasse isso, que me desse uma certidão a respeito do que estava acontecendo. Então, a moça, a cartorária, a escrivã, ela ligou para a magistrada e nessa ocasião aí depois a magistrada optou por liberar o acesso aos autos. Então me foi disponibilizado. Então vejam, às vezes é difícil de fazer valer os direitos dos advogados assegurados no estatuto, né, gente? A gente tem que ter uma tranquilidade de saber como proceder em cada situação. Nesse caso, entendi que a melhor forma fosse, olha, então me dê uma certidão a respeito do que está acontecendo aqui, porque entendia eu que era uma irregularidade e no final ainda consegui ver o processo, foi tudo bem, mas uma pena que tenha precisado toda essa burocracia, né, gente? Mas tudo bem. Pessoal, acesso limitado ao advogado em relação a esses documentos que falamos. Autos de inquérito, auto de prisão em flagrante, processo. Quando há provas ou diligências em andamento. Então, digamos que há um sigilo lá que acabou de ser decretado na delegacia de polícia. Claro que se eu for lá para ver os autos do inquérito, não vão me falar dessa quebra de sigilo, né, gente? Até porque, em sabendo disso, fica mais fácil até mesmo de adulterar, eventualmente, ou de fraudar a investigação que está acontecendo. Então, se está coletando novas diligências, a gente vai ter essa possibilidade de uma restrição. Se a diligência já acabou, se já está feito e está lá, só falta anexar os autos e for... Enfim, se, por exemplo, esconderem do advogado algum documento, aí a pessoa vai incorrer em abuso de autoridade, né, gente? Não é possível fazer. Se já está concluída aquela diligência, se está coletada aquela prova, não se pode esconder, né, do advogado. Que mais? Bom, vamos pular agora para o inciso 21. É direito do advogado acompanhar o cliente
em questões de prova em andamento. Então, diferente dessa última que nós falamos, esse último modelo de prova em andamento, em que não é obrigatório fornecer ao advogado essas informações enquanto está em andamento, no que diz respeito à oitiva do investigado, do interrogatório do réu, é sempre um direito do advogado acompanhar o seu cliente. Então, apenas essa exceção, né, gente? Não era assim antes, mas agora é. Que mais aqui, pessoal? Inciso 15 e 16. A respeito de carga do processo. Como fazer carga do processo? Como pegar o processo lá no cartório? Bom, se tem procuração, faz a carga, fica com o processo no prazo definido em lei, tudo certinho. Sem procuração, só pode pegar o processo de autos findos, só pode pegar em carga se for autos findos, pelo prazo de 10 dias. Certo? Que mais aqui? Isso que vale a pena dar uma olhada. Não faz mais carga quem já foi notificado para devolver o processo e não devolveu no prazo estipulado. Por exemplo, fiz carga de um processo lá, seja com procuração mesmo, fiz a carga, não foi uma carga rápida, não foi só uma olhada ali no balcão. Fiz a carga do processo e passou o prazo lá de 10 dias, fui notificado. A gente dá o telefone lá, eles têm, tem o banco de dados dos advogados para nesse tipo de caso dar uma ligada antes de tentar resolver de uma forma mais amigável, né, gente? Os cartórios fazem isso. E passou o prazo de 10 dias, eu não entreguei. Me ligaram, eu falei que ia entregar e acabei não entregando. Nesse caso, é possível que o magistrado emita uma ordem, né, gente? Um mandado de busca e apreensão desse processo e que se vá ao escritório do advogado e se pegue o processo. Se acontecer tudo isso, o advogado não tem mais o direito de fazer carga desse processo até o trânsito em julgado. Imagine, se fosse possível, dependendo do processo, principalmente um processo próximo à prescrição, aí eventualmente o advogado ia pegar o processo, ficar com ele embaixo do braço e ficar esperando o tempo correr, né, gente? Por isso que, além de ser uma atitude completamente antiética, é também ilegal, né, irregular. Pessoal, quando acaba o processo, que a gente tem que entender a diferença entre sigilo e segredo de justiça. Um assunto de interesse nacional, que seja, digamos, algo vinculado a um político importante, talvez, de alto escalão no poder político brasileiro, e que envolva alguma questão que seja de interesse nacional, possa esse processo correr em sigilo. Se acontecer isso, uma vez transitado em julgado esse processo, qualquer advogado pode ir lá e ter acesso a ele. Não precisa procuração, pode inclusive fazer carga e tal, tranquilo. Agora, se nós estivermos falando de um processo de segredo de justiça, bom, aí vale a regra da procuração. Pensem que envolve um menor de idade, que envolve, talvez alguma questão de um crime sexual, por exemplo. Nesses casos, é preciso que o advogado que vá lá fazer a carga do processo, mesmo que sejam autos findos, isso é, já transitou em julgado, está o processo lá no arquivo, o advogado vai precisar da procuração, senão ele não pode ter acesso a esse processo. A outra exceção aqui, gente, em que o advogado não pode fazer carga do processo, é a questão de documento de difícil reparação. Pense em um processo lá que discute uma questão muito antiga e que há algumas provas de, por exemplo, propriedade de um determinado território, que só há um documento que está muito frágil lá se desmanchando já. Então, há muita coisa em jogo, ou um cheque muito antigo, pensem, por exemplo. Então, nesses casos em que há um perigo de esfacelamento daquele documento, de perda da única prova que existe, nesses casos é justificado que o advogado não possa fazer a carga dos autos, certo? Ficou claro isso aqui, pessoal? Sigilo é diferente de segredo de justiça, e para cada um vai ter um procedimento. Há essa exceção aqui dos documentos de difícil reparação. O advogado que é notificado, que não devolve os autos, ele não vai poder fazer carga de novo. Agora, se ele é notificado e foi lá e devolveu, bom, aí tranquilo. Se ligaram para ele, doutor, tem que trazer aqui o processo, e ele foi lá e levou, beleza. Agora, se ele foi notificado, ele mesmo assim não levou, ele teve que
acionar o Poder Judiciário para ir atrás do processo, bom, aí tem um problema, né? Aí esse mesmo advogado não vai poder fazer cargo. Mas basicamente é isso aí, pessoal, na questão da procuração para carga do processo. Há um direito do advogado, mas há essas especificidades. Gente, está tudo muito tranquilo aqui. Se olhar ali o inciso 15 e 16 do artigo 7º, vocês podem visualizar isso. Deem uma olhadinha depois, todo o artigo 7º, lá do inciso 1 ao 20, e mais os parágrafos, que vocês vão ficar bem afiados aí nessa parte. E na próxima aula a gente vai falar lá do 7º-A, de direitos das advogadas. Mais uma questão aqui ainda. O inciso 17, e mais a questão do parágrafo 5º ainda, que é o desagravo. Desagravo é quando uma autoridade pública desrespeita um advogado no exercício da sua profissão. Ainda há uma previsão aqui do artigo 18 e 19 do regulamento, então não só no estatuto aqui, mas também no regulamento há essa questão do desagravo, e é quando é justamente essa ofensa de um agente público contra um advogado em exercício profissional. Pessoal, aqui se entende que o que há em jogo é uma questão de classe. E por ser uma questão de classe, dessa categoria profissional dos advogados, não se requer nem mesmo a concordância do próprio advogado que foi desrespeitado no exercício da sua profissão para que a Ordem dos Advogados do Brasil faça esse desagrave essa autoridade pública. Isso, de certa forma, protege aquele advogado, porque não fica parecendo de forma alguma que foi uma retaliação dele em relação à autoridade pública, e, de certa forma, demonstra o caráter importante que é um desagravo em relação a toda a categoria. E aí pode ser feito como bem entenderem os advogados. Pode ter megafone, pode ter carro de som. É justamente um ato para constranger aquela autoridade. Ah, mas é um juiz que estava ali muito próximo a galgar uma posição que ele estava pleiteando, uma posição política, seja um cargo lá no Tribunal Eleitoral ou virar logo desembargador e precisava de algumas questões de ordem política, né? Bom, não interessa. Não tem. Se a Ordem dos Advogados do Brasil compreender que houve um desrespeito a um advogado no exercício da advocacia, é cabível o desagravo, independente até mesmo da vontade daquele advogado que foi desrespeitado. Certo, gente? Então é uma forma aí de constrangimento de agentes públicos, sem prejuízo, é claro, da responsabilização civil e criminal, eventualmente se acontecer algo mais grave, né, gente, em relação a esse desagravo. O que mais, pessoal? Já partindo para o final aqui nessa aula bastante tranquila. Direito dos advogados, conforme o inciso 18, fazer uso dos símbolos da profissão, balança, a espada, Deus a temes, todas essas questões aí é um direito dos advogados. Talvez nem precisasse estar aqui de uma forma tão expressa, mas está. Então, o advogado quiser colocar lá no seu escritório, um papel timbrado, tudo isso é regulamentado e é aceito pelo Estatuto da Advocacia. Parágrafo 4º fala do uso e do controle de salas especiais da Ordem dos Advogados do Brasil. Não sei se todos vocês sabem, mas no fórum lá normalmente tem a sala da OAB, delegacias de polícia, às vezes tem sala para advogados, tudo isso. Por uma tentativa aqui estatutária, essas salas que seriam de uso dos advogados seriam de controle por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Depois, ainda naquela DIN sobre a qual nós já falamos, acabou caindo essa questão do controle, né, gente? Talvez ficasse um pouco complicado, já que já há uma parte de direção do foro, cada delegacia tem a sua própria organização. Talvez não fosse tão prática essa questão do controle por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. De qualquer forma, esses órgãos precisam ter essa sala, uma sala de uso da advocacia. Inciso 19, questão do sigilo profissional. Gente, o sigilo profissional é a regra. O advogado não vai falar com ninguém a respeito daquilo com que falou com o cliente, exceto se houver uma questão aí maior em jogo. É o mesmo caso do psicólogo, né? O psicólogo não pode falar nada, há uma relação de sigilo profissional. Agora, se há um perigo de morte de alguém, por exemplo, é possível, é admissível que esse profissional tente resguardar esse bem maior que é a vida, né? Mesma questão o advogado, digamos lá o advogado criminalista está defendendo o cliente e o cliente numa determinada consulta lá, numa conversa, acaba
dizendo ao advogado que vai sair dali do escritório, vai até a casa da pessoa, do desafeto e tal, e vai cometer um homicídio. Bom, nesse caso é possível relativizar essa questão, certo? A questão do sigilo profissional, pessoal, é importante pontuar. O advogado não é obrigado a falar a respeito daquele conteúdo privado, nem mesmo que o cliente autorize ele. Digamos, sei lá, o cliente está sendo investigado, enfim, qualquer processo que seja criminal ou civil, e as autoridades tomam conhecimento de que o advogado tem informações a respeito daquela questão que o cliente passou a ele. Mesmo que o cliente diga, olha, por escrito lá, eu autorizo que o meu advogado fale a respeito de todas as nossas conversas privadas. Mesmo assim, o advogado não é obrigado. Por essa questão do sigilo, o advogado não é obrigado nunca a falar sobre aquilo que falou com o cliente. E ao contrário, também é importante pensar que o advogado só pode falar dessas conversas privadas se houver uma autorização expressa do cliente. Claro que quando a gente fala de todas essas relações aqui, né, pessoal, advogado-cliente, se for tudo escrito, melhor ainda, né, gente? Fica mais fácil depois, eventualmente, se houver uma discussão, de se demonstrar a veracidade daquilo que se alega. A última questão aqui, pessoal, que merece a nossa atenção é a questão do parágrafo 2º, que vai falar da imunidade profissional do advogado. Em regra, pessoal, o advogado tem imunidade criminalmente, né, bom lembrar, em relação a injúria e difamação. Então, se no exercício lá o advogado se exaltar e acabar no exercício da advocacia, né, pessoal? Na prática ali, pode ser audiência, tribunal do júri. Se o advogado acabar difamando alguém ou acabar injuriando alguém, ele não vai poder ser responsabilizado criminalmente, o que não afasta, possivelmente até mesmo um puxão de orelha lá da Ordem dos Advogados do Brasil, uma censura, né, que é uma das penalidades possíveis. E tinha aqui também, pessoal, no parágrafo 2º antes, o afastamento, né, a impossibilidade de responsabilização por desacato. Aí, de novo, naquela DIN lá sobre a qual já falamos, a questão do desacato caiu. Então, se o advogado cometer o desacato no exercício profissional, ele pode sim responder criminalmente. Então, o que o advogado pode fazer? Questão de imunidade criminal. Pode difamar e pode injuriar. O que o advogado não pode fazer porque não tem imunidade criminal? Calúnia e desacato. Essas duas condutas não têm nenhum tipo de resguardo em relação à possibilidade do cometimento do delito. E com isso, pessoal, acabamos aqui o artigo 7º e falamos um pouco sobre os direitos dos advogados. E na próxima aula iremos falar sobre os direitos das advogadas. Uma previsão relativamente nova aí, mas de fundamental importância porque as advogadas, né, as mulheres advogadas enfrentam também, além de todas essas questões sobre as quais nós já falamos e pelas quais é importante que exista esse rol de direitos, mas ainda outras questões específicas pelo fato de serem mulheres. Então é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido bem esse finalzinho aqui, essa segunda metade do artigo 7º, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.